Bom, vamos para a parte 2 então, onde eu vou compartilhar com vocês 3 comportamentos, 3 formas de agir, não é? Para que você de fato crie laços com as pessoas, se conecte com as pessoas, faça elas gostarem de você, seja carismático e não tenha nenhum esforço praticamente em fazer isso. E vocês vão entender conforme eu desenvolver aqui, não é? Bom, então no primeiro vídeo eu expliquei algo fundamental, tá? Que é basicamente o primeiro passo para você criar laços, se conectar com as pessoas, e até perguntei se vocês queriam a parte 2, vocês falaram que sim, então vamos lá, né? E pegando já o gancho do último vídeo, eu vou deixar o link aqui, caso você não tenha assistido, é muito importante que você assista, mas não tem problema, pode assistir esse aqui primeiro e depois você vai para o outro, beleza? E aí lá, então, o que eu falei? A primeira coisa é de utilizar de um pressuposto, que se chama pressuposto da verdade, segundo o psicólogo Tim Levine, não é? Para que você o quê? Faça com que as pessoas gostem de você, né? E aí você pode até já se perguntar, mas pô, Thiago, isso aí, porque hoje a gente tá muito nessa linha de independência, o caramba, eu já até falei disso em vídeos anteriores, por isso é muito importante que se você não viu nenhum desses vídeos, você não tá inscrito, ou você não tá dando like, você não tá participando, aí é óbvio que você não vai ser notificado. Então já se inscreva e já deixa o seu like aí, para que o YouTube te avise quando tiver conteúdo novo e você não perca um ótimo conteúdo de forma gratuita aqui, né? E aí o que acontece então é que assim, a gente tem que se preocupar com isso. Porque somos seres sociais, sendo seres sociais, a gente precisa que as pessoas gostem da gente para que a gente forme relações de amizade, amorosas, não é? Tenha um bom ambiente com a nossa família e uma série de coisas. E assim, é fácil fazer isso. É muito fácil fazer isso. A primeira coisa até que a gente explora lá e que, assim, é interessante porque até algumas mensagens que a gente recebeu, porque um dos exemplos que eu dou lá é de um cara de um rapaz que não respondeu a gente, né? Ele mandou mensagem e ele não respondeu, né? E aí eu explico lá o que aconteceu. E aí foi interessante que algumas pessoas mandaram mensagens pra gente, né? Quase que se desculpando, porque, veja, se você manda uma mensagem e depois você ignora a pessoa, cara, isso, deixa eu falar uma coisa pra você, isso é falta de educação sim, tá? Alguns até falaram assim, não é que eu sou mal educado, é porque eu achei mais fácil ignorar. Porra, como assim? Achei mais fácil ignorar? Se você estiver falando com alguém, você simplesmente se levanta e sai? Não, você não faz isso. E por que então no meio virtual para você faz sentido fazer isso? Não é? É porque, na verdade, a gente não tem, mais uma vez, a pressão, né, de ter uma pessoa real na nossa frente, que de fato exige uma resposta, de certa forma, né? A gente não tem como, dificilmente, né? Tanto que eu até falo da dificuldade que nós temos de permanecer no silêncio junto com alguém, né? A gente meio que quer preencher o silêncio porque parece que tá errado quando tem duas pessoas e a coisa fica quieta. Tanto que a gente já saca o celular, né? Quer evitar estar nessa situação. Agora, no meio virtual, a gente ignora e blá blá blá. E o que acontece é o seguinte, principalmente se você é quem estabelece, né, uma relação, o que acontece é o seguinte, se você se acostuma a fazer isso no meio virtual, a ignorar as pessoas, você vai corroendo uma série de atitudes, uma série de possibilidades, e vamos colocar assim, até de virtudes que você pode ter, de atenção em relação às pessoas, porque você se acostuma a ser antissocial, você se acostuma a ser uma pessoa ignorante, mal educada e por aí vai. Tanto que o primeiro comportamento, que não tem como escapar e que é simples e óbvio, e assim, por mais que até a gente tenha que falar muito dele, eu não vou me estender demais, mas é o seguinte, primeira coisa, sorria de forma genuína. Desculpa, eu tô com, não sei o que aconteceu com a minha garganta, eu tô meio estranho com ela hoje, né? Mas sorria de forma genuína e interessada para as pessoas. Você vê, talvez, isso aí é óbvio, beleza, os 2 próximos não são, tá? Então fica aí. Mas assim, o primeiro é óbvio, beleza, é óbvio, mas a maioria não faz. A maioria não faz. E deixa eu te falar uma parada, eu trabalho com isso, eu presto atenção nisso. Eu presto atenção. E a maioria não faz. Não faz. É simples, vai no mercado, vai em qualquer lugar e você vai ver, a maioria das pessoas não vão olhar pra você. Beleza? E é óbvio, não é? É óbvio, mas você provavelmente não faz. Tanto que, por exemplo, é óbvio responder alguém que tá falando com você, não é? É, mas você não responde. Como eu expliquei. E veja, mais uma vez, não é, claro, vou ficar respondendo mensagem de spam, caramba. Não. Agora, se você chama alguém e você deixa essa pessoa no vácuo, cara, saiba de uma coisa. Você é uma pessoa que não sabe lidar com pequenas questões sociais. E o que é pior é que você, mais uma vez, você vai perdendo traquejo. Você vai perdendo a habilidade de lidar com isso na situação real. E aí, quando você tiver com alguém na tua frente, você vai se tornar uma pessoa tímida, acanhada, você não vai saber o que falar. Porque no virtual, você também não faz isso. Né? Até uma coisa que a gente poderia até explorar é esse excesso de figurinhas, memes e emojis, mas eu não vou trazer isso agora, que a gente vai desvirtuar. Mas vou falar muito disso até no projeto A Vida Humana, né? Que é esse déficit de linguagem que a gente vive hoje. Mas assim, a primeira coisa é essa. Cara, se você não partir do óbvio, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai
limar as suas relações sociais, você vai fazer as pessoas se sentirem mal com você. Então veja, quando por exemplo, meu santo não bateu, não gostei dessa pessoa, tente lembrar. Você vai ver que foram coisas bestas. Essa pessoa falou demais dela, essa pessoa não sorriu pra você, essa pessoa não te deu atenção, ela te ignorou, ela virou a cara, ela não olhou pra você. São coisas óbvias que a gente poderia ficar focando e falando e tudo mais, mas que eu acho que só dessa explicação já fica claro pra vocês. Primeira coisa, responda, seja atento. Né? Não faça e não se acostume a não ser assim. Porque em grande medida você provavelmente não sorri, porque mais uma vez você é o tipo de pessoa que se acostumou a estar no WhatsApp, fazer ha em letras colossais e tá assim, ó. Né? Enquanto você... Sacou? E isso vai, obviamente, criando uma desconexão do seu discurso para com o que você sente e como você age. Por quê? Porque você não vai estar o tempo inteiro olhando para a tela do celular, você vai olhar para alguém em algum momento. E aí? O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai perder a habilidade de se relacionar. Então a primeira coisa são essas coisas óbvias que já se conectam com o primeiro vídeo. Beleza? Segunda coisa, aprenda a fazer perguntas. E já emendando isso aqui, porque veja, aqui a gente abre um grande campo. É muito importante, né? Tem até um aluno particular que eu tô, assim, algumas semanas explorando isso com ele, porque isso é muito importante. Essa capacidade de você fazer perguntas, eu lembro até uma vez que tava eu e minha noiva, a gente tava voltando, ela falou, cara, eu queria saber fazer perguntas assim como você. Tem hora que você tira umas perguntas que eu falo, meu, de onde ele pensou isso? Né? Eu fico muito feliz com isso, porque veja, de fato, eu reflito, eu me preocupo em encaixar a pergunta da melhor forma, porque esse é o principal e maior recurso. E por que eu consigo? Não é porque eu tenho 1 milhão de perguntas decoradas, mas é porque eu sei os princípios necessários da relação para que eu consiga traduzir aquilo numa pergunta. Tanto que é o seguinte, para ajudar vocês, porque eu sei que isso é um grande dilema de muitos de vocês, tem um treinamento do Reflexões que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Talvez um dos melhores treinamentos do Reflexões para esse tema de fato se conectar, criar laços, interagir de forma social com as pessoas, não é? E para ajudar vocês, justamente nessa parte de aprenda a fazer perguntas, antes inclusive de eu falar já o terceiro comportamento, é o seguinte, eu vou liberar gratuitamente uma aula deste treinamento. Para quem? Para quem se inscrever na nossa lista, certo? Então se você quiser ter acesso gratuito a esta aula, que eu vou liberar na segunda-feira, que eu acho que é dia 25 de julho, se eu não me engano, exatamente, beleza? Se você quiser ter acesso a essa aula, é simples. Aqui embaixo eu vou deixar um link, você vai clicar nele, mandar uma mensagem para minha equipe, quem sabe já aplicar o que eu estou falando aqui, responder na minha equipe quando ela te responder, não é? E a gente vai cadastrar o seu nome lá, para que quando a gente lançar essa aula no ar, né, botar essa aula no ar, você receba o link. Detalhe, ela vai ficar por 48 horas apenas disponível, tá? Então não é por isso que é muito importante, como eu sempre digo, se inscrever, deixar o seu like, para que você seja avisado a tempo. Tem gente que não é avisada a tempo, e depois fica brava, queria ter tido acesso à aula, mas não deu tempo, né? Bom, então já faça isso, já acompanhe o canal, né? Ao invés de simplesmente chegar, ver um vídeo aleatório e depois sumir, tá bom? Então já se inscreva, se você quer entender alguns dos principais princípios de relação, para que você aprenda a fazer perguntas, tá certo? Assista esta aula, ela vai fazer total diferença para você e o que é melhor, de forma gratuita. Então, se inscreva aí, beleza? Mas concluindo então esse aspecto, quando você aprende a fazer perguntas, veja, deixa eu falar uma coisa para você, tá? O nosso discurso, ele é imensamente importante. Ele não cria especificamente a realidade, né? Como muitas vezes a gente até ouve e tudo mais, talvez até eu já tenha falado isso em algum momento, né? Mas o que acontece? Ele esclarece, ele se conecta, ele de fato nos instala na realidade, perfeito? Então quando você, por exemplo, não tem a capacidade de fazer perguntas, muitas vezes óbvias e muitas vezes mais sofisticadas, o que acontece é que a sua comunicação ela fica pobre. E aí as pessoas não conseguem estabelecer um diálogo com você e elas vão embora. Então, por exemplo, eu lembro claramente, por isso até que eu falei que é a questão do não ter muito esforço em fazer. Se a gente fala de se conectar, de fazer as pessoas gostarem de você, blá 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 blá, a primeira coisa que vem à cabeça é você talvez aprender a ser uma puta de uma pessoa eloquente, né? Que fala pra caramba, que fala bem e não sei o que lá, e blá 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 blá. Não é, pelo menos não é por aí que se começa. Você não sai de um tímido para um imensamente extrovertido, pô. Não é assim que funciona. Então o que acontece? Você primeiro tem que construir algumas bases, tá? E essa capacidade de fazer perguntas, ela é uma base fundamental que você precisa desenvolver, não é? E aí o que acontece? Quando você não tem essa capacidade, né? Eu lembro até que, mais uma vez, quando eu comecei na área de vendas e de cobrança, que, cara, não é fácil, principalmente cobrança, porque você lida com um monte de gente que tá odiando falar com você, né? Em grande parte, o meu sucesso, eu obtinha sucesso naquelas tarefas, como?
fazendo boas perguntas, nunca convencendo especificamente as pessoas, fazendo boas perguntas. Eu lembro claramente disso. Então eu encaixava uma boa pergunta que, por exemplo, fazia a pessoa entender que aquele curso era bom para ela, ou que aquilo lá era bom para ela, ou que pagar ali era bom para ela por causa de uma série de questões. Eu fazia essas pessoas responderem. E o que acontecia? Eu conseguia fazer a venda. Muitas vezes sem estar lá convencendo, porque quando você tenta convencer demais, as pessoas resistem. Então, da mesma forma que eu explico na arte da sedução, em qualquer curso de persuasão que eu já dei, você tem que ter uma capacidade, né, de encaixar. Veja, isso é muito importante. Ter uma capacidade de aplicar uma comunicação indireta e sutil. E fazer perguntas é isso. É quando eu entro na sua psique, entre aspas, não é? E tiro de você a resposta que vai mais se encaixar, fazer sentido, para que, por exemplo, eu alcance o objetivo X, que é ou fazer você gostar de mim, ou você concordar comigo, ou você comprar o que eu quero, ou você fazer blá blá blá. Tá certo? Então, aprender a fazer perguntas é fundamental. E como que você faz, ou como você ganha essa capacidade? Não é decorando um monte de perguntas. Por mais que seja muito bom. Tanto que até é um dos aspectos que eu desenvolvo nesta aula, que eu acabei de mencionar, e muitas outras. Mas o que acontece? É princípio. Por exemplo, qual a diferença de alguém que tem experiência de vida e não consegue ter bons resultados? Tipo, tem 50 anos e tá com a vida toda ferrada. Versus alguém que tem menos idade e que, por exemplo, tem resultados muito melhores que ela. É porque essa pessoa, ela está fincada em princípios melhores que a outra. Então não é tempo. É o quê? Princípios melhores. E o que eu quero, por exemplo, compartilhar com você nessa aula são princípios melhores. Então já se inscreva aí, beleza? E terceiro ponto, para a gente encerrar esta aula aqui, né? É utilize de pausas para refletir e encaixar perguntas. Lembra que, olha que interessante, lembra que no início eu falei sobre a questão de ignorar, de ser antissocial e tudo mais? Olha que interessante, quando uma pessoa está cara a cara com você, preste atenção nisso, você tem dificuldade de lidar com o silêncio. Dificuldade de lidar com o silêncio. Tanto que você imediatamente escapa. Para quê? Para mexer no celular, não é? Para olhar para baixo, olhar para outro lugar, ou fingir que tá falando com alguém, né? Ou fala de você. Por exemplo, muitas pessoas que falam demais de si, não é especificamente só porque elas querem falar de si. É porque elas não sabem falar de outra coisa e elas não suportam o silêncio, que dá tempo de, por exemplo, ela refletir sobre o que está acontecendo ali e encaixar a melhor pergunta. Então, por exemplo, eu estou conversando com alguém e eu quero aprender a fazer melhores perguntas, beleza? Em grande medida, para que eu consiga encaixar uma boa pergunta, principalmente se eu estou no início, né? O que vai ser necessário? Não só eu ter os princípios em mente e boas perguntas em mente, mas eu ter a capacidade de ter uma pausa ali, né? Que faça com que a pessoa, olha isso que interessante, que faça com que a pessoa perceba que eu estou tão interessado nela que eu ainda me preocupo em fazer a melhor pergunta. Eu não disparo em falar, ou muito pelo contrário, eu não tô lá na metralhadora de fala, que é, eu só tava esperando você parar de falar para que eu começasse a falar no teu lugar. Não, ela fala e eu reflito, né? E até faço um comentário né, que valida aquilo. Poxa, interessante. Mas assim, o que ficou em dúvida ainda? E aí eu encaixo uma boa pergunta. Cara, se vocês pegarem isso aqui, junto com o que eu vou explicar nesta aula que eu vou liberar para vocês, de verdade, a relação de vocês e a comunicação de vocês vai se transformar. É sério. Confia em mim. Confia em mim. Se vocês aplicarem só o que eu expliquei no primeiro vídeo, este vídeo aqui, né, essas duas aulas, e o que eu vou explicar para vocês na próxima, de verdade, vocês vão depois me agradecer, né? Mas, para você ter acesso à terceira aula, tem que se inscrever. Fechou? Então é isso. Bom, deixe dúvidas, claro, né? Que conforme for possível eu vou respondendo aí, não é? Mas eu tenho certeza que muitas delas serão sanadas nesta aula que eu vou liberar gratuitamente para vocês do treinamento Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Reflexões. Para você participar, já se inscreva, tá? Clica lá na lista e manda o seu pedido para que a gente faça o seu cadastro e mande o link para você quando ela for ao ar, beleza? E é lógico, poxa, gostou do conteúdo? Se inscreve aí e deixa o seu like para valorizar o nosso trabalho e principalmente para ser avisado quando tiver conteúdos novos e você não perder nada por aqui, beleza? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a aula.